Com os nossos próprios erros ou com os erros dos outros? Platão já disse isso: o sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com seus próprios erros. O filho pródigo quis dar uma desperto, achou que era muito inteligente, e o pai deixou ele aprender com os próprios erros. O pai não brigou, o pai deu: vai, faz do jeito que você acha melhor. Mas é lindo demais saber que o pai, mesmo quando ele nos deixa ir, ele não nos abandona. Porque quando nós estávamos distantes, ele enviou o bom pastor para nos resgatar. E as ovelhas perdidas que éramos nós, o pastor trouxe de volta para casa. Aleluia por isso. E houve uma festa naquele momento, uma alegria muito grande, porque a ovelha voltou para casa. Deus enviou seu Filho Jesus para nos resgatar. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Efésios nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus nos deu vida em Jesus. O bom pastor veio para nos resgatar. Eu não sei se eu posso ouvir um amém por isso, mas eu acho que vale um amém, não vale não? Vale um glória a Deus, vale um aleluia, vale palmas para Ele, porque Ele veio nos resgatar. Nós estávamos perdidos, mas Ele veio nos resgatar. Ele não te deixou lá perdido, Ele não te deixou sozinho. O pai enviou o filho, o pai enviou o pastor, o bom pastor, e nos resgatou. É lindo ver que o pai não brigou com o filho, o pai deixou o filho ir e falou: deixa ele viver essa experiência de estar longe de mim. Na minha casa tem comida, na minha casa tem bebida, tem roupa, tem calçado. Ele tem uma marca, ele tem algo que representa que ele é meu filho, um anel no dedo dele. Simboliza que ele é meu, que ele é da minha casa, que ele tem parte nessa herança. Mas ele quer ir embora, deixa ele ir. E o pai deixou. Mas nada nem ninguém pode superar os desígnios de Deus. Quando me falam sobre livre-arbítrio, eu peço para falarem com Jonas. Eu falo assim: se quer questionar, vai até o final. Vamos lá, mas quando chegar na eternidade, pergunta para Jonas quem foi que venceu. Foi ele ou foi Deus? Pergunta para o filho pródigo quem foi que venceu. Nós sabemos que essa é uma história ilustrativa que Jesus contou. Mas quem foi que venceu nessa história? O pai ou o filho? Foi o pai. Porque o filho foi para uma terra distante. Mas presta atenção, quando nós nos afastamos de Deus, o que Deus faz? Deus seca a terra. E às vezes quem está ao nosso redor paga o preço por causa da nossa distância de Deus. Porque quando Jonas se afastou do desígnio de Deus, Deus fez com que uma tempestade se sobrecaísse naquele barco, o mar ficou agitado e jogaram tudo que eles podiam jogar de peso, eles jogaram para fora do navio, para tentar aliviar o peso do navio. Eles foram lançando as cargas fora e nada resolvia, o navio continuava indo a pique, até que Jonas se posicionou e disse: eu sou o culpado dessa tempestade, lancem-me no mar e tudo isso vai passar. Porque Jonas estava longe do propósito de Deus. Jonas estava distante do pai. Então Deus permitiu que a tempestade sobrecaísse. O filho se distanciou do pai. O pai não brigou. Mas o pai enviou uma seca. E agora falando do pai espiritual, que assolou toda a terra, toda aquela região onde ele estava, para que o filho se lembrasse que ele tinha casa, tinha pai, e que ele tinha um reino que pertencia a ele também. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aleluia! Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O pai fez ele se lembrar disso. Você tem uma pátria, você tem um lugar seu, você tem uma casa sua. E a seca chegou e a dificuldade assolou, ao ponto dele querer comer a comida dos porcos. Quantas vezes Deus já permitiu isso na nossa vida? Deus permitiu, você se afastou da vontade de Deus. Deus deixou tudo secar, tudo complicou, tudo enrolou, tudo embolou. Você foi parar no fundo do poço, você foi parar, sabe, num tempo de angústia. Mas Deus não te deixou lá. Porque todas as vezes que olharmos para o Pai,
nós poderemos encontrar nele ainda há perdão. Todas as vezes que olharmos para o Pai, nós vamos poder encontrar na face dele um olhar de misericórdia, um olhar de graça, dizendo: volta filho, volta filha, a casa ainda é sua, ainda tem morada para você aqui, ainda há um lugar na mesa para você. Volta para o Pai. E o Pai permitiu que o Pai Celestial permitiu que aquela seca assolasse aquela região, e o filho voltou. E é lindo ver que quando o filho se aproxima do pai, quando ele está chegando, o pai está de longe. Irmãos, o pai sabia que o filho ia voltar. O pai sabe que você vai voltar. Seja você a ovelha perdida ou a dracma perdida, seja você o filho perdido distante da casa ou o filho perdido dentro da casa, o pai sabe que você vai voltar. Sabe por quê? Quando nós lemos o texto bíblico, nós vemos que havia um novilho cevado. Havia um novilho sendo preparado, sendo cevado. E o pai estava à porta da casa. O pai estava lá esperando. Eu imagino aquele senhorzinho sentado, uma cadeira de balanço assim. Deixa eu imaginar, tá? É minha imaginação. Você pode imaginar de outra forma. Mas quando eu leio essa parábola, eu sempre imagino assim, um senhorzinho sentado, cabelinho branco, bem idoso, numa cadeira de balanço, balançando o corpinho e olhando em direção ao caminho para onde o filho foi. Todos os dias pela manhã, acordando, sentando lá, tomando o seu café, terminando as suas refeições e voltando para ali, até que em um momento o filho aparece lá no horizonte. O filho se lembra: tenho meu pai, ele trata bem até os empregados, eu vou voltar para o pai. Eu vou dizer para ele que eu não mereço ser filho, mas se ele me aceitar como empregado, tá bom. E imagina, o filho deve ter pensado: o pai pode nem me querer mais, ele pode não me aceitar de jeito nenhum, mas eu preciso arriscar, eu preciso voltar, eu preciso tentar voltar para ele. Sabe, às vezes o inimigo tenta gerar isso no coração. Ele tenta gerar o quê? Você é muito pecador, você é muito falho, olha onde você está, olha o quão distante de Deus você está, olha os erros que você está cometendo. E eu quero que você se lembre, na verdade eu vou reformular aqui. Lembre-se que ele sempre fala na primeira pessoa, porque se ele falar na terceira, você vai deduzir que é a voz do inimigo. Então ele sempre fala na primeira pessoa. Eu estou tão distante. Aí você, com o coração abatido, já não está mais conseguindo ouvir a voz de Deus, porque está distante. E aí você ouve a voz dele dizendo: eu estou abatido, eu estou tão mal, eu estou errando tanto, eu não me sinto digno nem de dobrar meu joelho para falar com Deus. Aí você diz: eu não me sinto digno de dobrar meu joelho e falar com Deus. Eu sou um hipócrita se eu dobrar meu joelho para falar com Deus. Depois de todos os erros que eu cometo, poxa, o que Deus vai pensar de mim? Eu não tenho força nem para orar mais, então eu preciso... Deixa eu te lembrar de uma coisa: o tempo não apaga pecado. Tempo não apaga pecado, o que apaga pecado é o arrependimento. Você pode deixar o tempo passar para a sua consciência se acalmar, para você começar a se sentir um pouco melhor, sabe? Eu errei, mas também eu sou falho, né? Eu sou um ser humano. E o tempo vai passando e você vai tentando se adaptar a isso, mas o tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é arrependimento. E lembra o que é arrependimento? Confessar os seus pecados ao Senhor e deixar. Ele se levantou e foi. Ele não só pensou em se arrepender, ele foi até o Pai. Quando ele chegou, que o pai, olhando para o horizonte, viu o filho descendo aquela estrada de terra. Meu irmão, olha como eu imagino. Cerca de arame farpado, do lado de lá da rua, do lado de cá uma cerquinha branca cercando a fazenda do pai. E ele olhando lá para o horizonte, aquela estrada de terra, meio esburacada. E de repente o pai vê uma silhueta descendo uma ladeira lá no horizonte. E ele olha, e ele fixa os olhos, firmando os olhos, e fala: parece o meu filho. Eu imagino o coração do pai: parece o meu filho, eu acho que é o meu filho mesmo. E aí o pai se levanta e já vai para o portão, e o coração acelera.
Quando ele chegou no portão, ele olhando para o filho descendo a ladeira, ele fala: é o meu filho mesmo. Ah, meu irmão, ele abre o portão correndo, e ele vai correndo e correndo e correndo em direção ao filho. Mas deixa eu, antes de prosseguir aqui, ressaltar uma coisa.